Eu vou estar lendo Jó capítulo 42, versículo 2. Jó capítulo 42, versículo 2. Tá bom, meu povo? Diz assim a palavra de Deus: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. Versículo 4. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Glória a Deus, aleluias. Versículo 5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu vou repetir apenas o versículo de número 2, que diz: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Glória a Deus, aleluias. Eu vou repetir: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Vinícius Moreira, a paz do Senhor Jesus. Vinícius Moreira, seja bem-vindo, meu querido, fica à vontade. Vamos lá, pessoal. Quem nunca ouviu falar de Jó? Quem nunca ouviu falar deste homem, na qual passou por tudo aquilo que a Bíblia nos relata lá no livro de Jó? Jó foi um dos homens da Bíblia que mais sofreu, abaixo de Jesus. Jó foi o homem que mais passou por problemas em sua vida. Porém, ele superou todos os seus problemas, porque a confiança dele estava em Deus. A confiança dele estava no Senhor e Salvador da sua alma, o Redentor, o Senhor Deus de Israel. Tanto é que isso que nós acabamos de ler diz assim: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. A Bíblia diz que Jó, ele passou por um sofrimento tão grande, que eu tenho certeza que nenhum de nós gostaríamos de passar por o que ele passou. Ou talvez nem suportaríamos passar por o que ele passou. Mas ele confiou no Senhor, ele acreditou no Senhor, e por isso ele foi mais do que vitorioso, e por isso ele foi mais do que abençoado. Então, preste atenção aqui no que vai ser falado, e talvez, depois dessa mensagem, você vai perceber que você não tem problema. Depois dessa mensagem, você vai perceber que o seu problema não é nada, que o seu problema é fichinha diante do que Jó passou. E se você serve o mesmo Deus que Jó serviu, então pronto, acabou. Então você deve sair dessa live saltando de alegria por saber que se Deus fez na vida de Jó, sendo que o problema de Jó era bem maior do que o seu, por que ele não faria na sua vida também, assim como fez na vida de Jó? Então vamos lá. A palavra do Senhor diz que Jó era um homem temente a Deus, um homem que andava nos caminhos do Senhor, um homem que fazia a vontade de Deus. Presta atenção, um homem temente a Deus, andava nos caminhos do Senhor e fazia a vontade de Deus. Isso prova que as dificuldades não vêm somente para aqueles que são desobedientes. A dificuldade não vem somente para aqueles que são pecadores, aqueles que andam no caminho do erro. As dificuldades também vêm para os justos. A dificuldade também vem para aqueles que são fiel, aqueles que andam na presença de Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que vão para a igreja, aqueles que oram, aqueles que jejuam, aqueles que fazem o possível para obedecer a Deus. A esses também vem a aprovação, a estes também vem a luta, vem a dificuldade. É aí que eu quero abrir aqui um pequeno parênteses para falar uma coisa para você. Muitas das vezes a pessoa está indo para a igreja, a pessoa está fazendo a vontade de Deus, ou pelo menos tentando fazer a vontade de Deus. Muitas vezes a pessoa está indo para a oração, a pessoa está fazendo tudo o que Deus ordena que faça, está lendo a Bíblia, está jejuando, aí de repente vem uma prova, de repente vem um problema para cima da pessoa. E sabe o que acontece quando o problema vem? A pessoa diz: cadê o meu Deus? Aonde está o meu Deus? Por que isso está acontecendo? Por que Deus está permitindo que isso aconteça? Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou indo para a igreja, eu estou fazendo tudo de bom, tudo que a Bíblia nos ordena, e por que este problema sobreveio sobre a minha vida? Aí a pessoa acaba se entristecendo e acaba se afastando da presença de Deus, dizendo que não vale a pena servir a Deus, não vale a pena andar com Deus, não vale a pena obedecer a Deus, visto que o problema também está sobre a vida dela, que está na presença
presença de Deus. Deus nunca prometeu, presta atenção, querido, Deus nunca prometeu que nós não teríamos problemas, Deus nunca prometeu que nós não teríamos dificuldades, Deus nunca prometeu que nós não teríamos lutas, tanto é que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse em sua palavra: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, ele disse, o Senhor Jesus Cristo disse que nós teríamos problemas, teríamos dificuldades, teríamos lutas e teríamos aflições e provações. Quando nós olhamos para a vida de Jó, nós olhamos para a vida de um homem justo, nós olhamos para a vida de um homem fiel, nós olhamos para a vida de um homem temente a Deus, um homem que andava na presença de Deus, um homem que fazia a vontade de Deus. Tanto é que a Bíblia diz que quando os filhos de Deus foram se apresentar a Deus, junto com eles estava também Satanás, o inimigo das nossas almas, o mesmo que hoje tenta você, o mesmo que hoje tenta te destruir, o mesmo que hoje tenta acabar com a sua vida, o mesmo que hoje está tentando-nos 24 horas por dia. Naquele dia estava no meio do povo de Deus, que estava ali falando com Deus, ele estava no meio, e o Senhor olhou para ele e disse assim: olha, vistes o meu servo Jó, um homem temente a Deus, que se desvia do mal, um homem que é íntegro. E a Bíblia diz que Satanás, olhando para o Senhor, disse assim: olha, também da forma que ele vive, também tudo que um homem deseja ele tem, tudo que a alma do homem deseja ele tem. É um homem rico, é um homem bem sucedido, é um homem que tem uma esposa maravilhosa, é um homem que tem filhos lindos, é um homem que tem riquezas, é um homem que tem servo, é um homem que tem empregados, é um homem que tem muitas riquezas, é um homem considerado na sua terra, é um homem que as pessoas passam e curvam a cabeça, que prestam reverência, um homem respeitado, tudo que uma alma deseja ele tem. Como que ele não iria adorar ao Senhor? Como que ele não iria ser íntegro? Como que ele não iria andar na tua presença? Como que ele não iria ser esta pessoa que ele é? Agora deixa-me tocar em tudo que ele tem, e o Senhor verá se ele vai continuar sendo fiel. Só que Deus, ele conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida, e Deus ali permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha, porque ele confiou em Jó, ele conhecia Jó, ele sabia que Jó não era fiel a ele por causa do que Deus podia oferecer para ele. Jó era fiel porque ele sabia quem era o Deus que ele estava servindo, independente do que ele tinha dentro de casa, ele permaneceria sendo fiel, e Deus sabia disso. Então Deus deu ali um voto de confiança para a vida de Jó, dizendo assim: olha, pode tocar, toca em tudo que você quiser, só não pode tocar na alma, só não pode tocar na vida de Jó, no resto você pode tocar. Então a Bíblia diz que naquele mesmo momento, naquela mesma data, naquele mesmo dia, o inimigo saiu e foi e tocou em tudo quanto Jó tinha. Presta atenção. De repente Jó está lá no campo, cuidando das suas coisas, cuidando dos afazeres. Os servos estão lá cuidando das coisas. Uns cuidavam das ovelhas, outros cuidavam das jumentas, outros cuidavam dos camelos. E assim cada um estava fazendo o seu serviço, cada um estava fazendo aquilo que lhe foi colocado para fazer. E de repente, um a um dos servos de Jó chega até Jó para contar o que estava acontecendo. Aí um chega e diz assim: olha, as ovelhas não existe mais, acabou, não tem mais, não, veio um fogo do céu, queimou, consumiu tudo e acabou. Aí de repente, quando esse ainda está falando, chega o outro e diz assim: olha, eu estava cuidando dos camelos, e de repente veio os caldeus e saqueou tudo, levou todos os camelos, matou os servos, e agora só sobrou eu para contar a história. Não existe mais camelo, ou seja, não existe mais ovelha e não existe mais camelo. De repente veio o outro e falou assim: a jumenta já era, acabou tudo, só sobrou eu para contar a história. Então já não tem mais ovelha, já não tem mais camelo e já não tem mais jumentas, e acabou a sua riqueza. Aí de repente, para piorar a situação, Jó estava lá. De repente chega alguém e diz assim: olha, sabe o que aconteceu, Jó? Lá na casa de fulano de tal, estava lá seus filhos, seus 10 filhos estavam lá, estava lá os amigos dele, todo mundo estava lá, e de repente veio um grande vento sobre os 4 cantos da casa, a casa caiu sobre os seus filhos, a casa caiu sobre o povo, e todos os seus filhos morreram, os filhos e filhas. Você agora não tem mais filhos, todos morreram de uma única vez. Queridos, é muita coisa para uma pessoa só. É muita coisa para uma pessoa só, meu povo. Gente,
quando nós sabemos que parte uma pessoa da nossa família, já ficamos tristes, já ficamos desanimados. Uma pessoa. Agora imagine em um único dia você perder toda a sua riqueza, perder tudo que você tinha, ficar mais do que pobre e ainda saber a notícia de que perdeu seus 10 filhos. Querido, perder um filho já não é... Perder um filho já é um absurdo. Ninguém gostaria de passar por isso. Perder um filho já é um cúmulo do absurdo. Ninguém... Olha, não tem nem como eu falar, não tem nem como explicar. Perder um filho já não dá. Pronto. Olha, eu fiquei mudo. Não tem como explicar. É inexplicável perder um parente, principalmente um filho. Com certeza qualquer um de nós perderia o chão. É difícil, querido. Agora imagine você saber da notícia que você perdeu 10 filhos em um único dia, em uma única hora, em um único segundo. 10 filhos. 7 homens e 3 mulheres, os filhos mais lindos da região. E olha, esta notícia que ele teve dos 10 filhos, foi logo após ele saber que estava pobre. Um homem que era milionário, ficou pobre em questão de segundos. E logo após ele saber que estava pobre, ele soube da notícia que tinha perdido seus 10 filhos. Aí de repente... nós olhamos para a vida de Jó e nós vemos ele, a palavra do Senhor dizendo assim, olha, e quando Jó ficou sabendo de tudo isso que estava acontecendo, ele ergueu a voz para o céu e disse, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. Foi Deus que me deu as minhas ovelhas, foi Deus que me deu os meus camelos, foi Deus que me deu as minhas jumentas, foi Deus que me deu os meus filhos, e ele me deu e ele mesmo tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Rasga as suas vestes, coloca terra sobre a sua cabeça e adora ao Senhor. Isso é ser crente de verdade, meus irmãos. Isso é acreditar no Deus que ele serve. Isso é ter Deus como verdadeiro amigo e pai. Saber que o que Deus fez está feito e ponto final, e ele sabe o que faz. Isso não é para qualquer um. Hoje em dia, os crentes de hoje em dia, só Deus na causa. Os crentes de hoje em dia, se ficar sabendo que perdeu 100 reais, fica maluco, fica doido. Ah, cadê o Deus que eu sirvo? Esses 100 reais era para pagar a conta de água. Aonde está Deus? Eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo. Ei, meu querido irmão, vamos olhar para o exemplo de Jó. Jó, ele perdeu tudo que ele tinha, inclusive os filhos, mas mesmo assim permaneceu crente na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. A esses Deus honra, a esses Deus levanta, a esses Deus exalta e a esses Deus se agrada. Se você honrar a Deus independente da situação, você será abençoado pelo mesmo, em nome de Jesus. Aleluias. Eu não queria estar na pele de Jó, de jeito nenhum, não queria, e eu tenho certeza que nenhum de vocês queria estar na pele de Jó, mas Jó agradou a Deus naquela ocasião. Jó agradou a Deus. Aí, para piorar a situação, presta atenção, para piorar a situação, veja o que aconteceu. De repente está lá Jó, na situação que Jó estava. Qualquer um de nós gostaríamos que chegasse alguém para nos consolar. Gostaríamos que chegasse alguém para dizer, Jó, fica triste não, Jó. Eu sei que não é fácil o que você está passando. Eu sei que não é fácil o que você está vivendo, Jó. Mas eu estou aqui contigo, estou do seu lado, para o que der e vier. A decisão que você tomou, eu também tomo. Deus é fiel, Ele deu, Ele mesmo tomou. Estou contigo, não abro mão. Estou contigo, Deus vai te honrar, Jó. Deus vai te dar vitória, Jó. Não fique triste, não fique desanimado aí não, Jó. Você tomou a decisão certa de permanecer adorando a Deus, exaltando a Deus. Jó, fica firme, Jó, não saia da presença de Deus não, Jó, eu estou contigo. É isso que qualquer um de nós queremos ouvir. Alguém que chegue e levante a gente, alguém que chegue e nos dê uma injeção de ânimo, e fale que está conosco. Mas só que diferente disto, Jó ouviu algo totalmente o oposto do que ele queria, do que ele precisava ouvir. E olha, que foi da própria esposa. Ele estava lá e de repente a esposa de Jó chega e diz assim, ô homem,
Por que você está aí nessa situação? Né? Por que você está desse jeito? Só lembrando, querido, que depois dele perder tudo, que eu esqueci dessa parte, depois dele esquecer tudo, a Bíblia diz que Satanás foi se apresentar a Deus juntamente com os filhos de Deus novamente, e o Senhor perguntou para o inimigo e disse assim: olha, Satanás, visto o meu servo Jó? Mesmo você tocando em tudo que ele tinha, ele permaneceu fiel, ele permaneceu justo, ele permaneceu fazendo a vontade de Deus. Aí Satanás olhou para o Senhor e disse assim: olha, é certo que eu toquei em tudo que ele tinha, mas o homem, ele troca tudo que tem ele dá tudo que tem em troca da sua saúde, ele dá tudo que tem em troca da sua vida. Então, ele tem tudo, ele perdeu tudo, mas ainda tem saúde, ele perdeu tudo, mas ainda tem a vida. Deixa-me tocar na sua saúde e o Senhor verá se ele não blasfema, o Senhor verá se ele não vai blasfemar. Presta atenção aqui, querido. Olha, o inimigo viu, achando o pouco que Jó tinha passado, de perder os bens, de perder os filhos, agora Jó estava correndo o risco de perder inclusive a sua saúde. Muitas das vezes nós olhamos para a nossa situação e nós dizemos assim: pior do que está não fica, mas infelizmente às vezes fica. Às vezes você olha e diz assim: não, pior do que isso não pode acontecer, já estou no fundo do poço, ainda posso ficar pior do que o que está. Na vida de Jó ficou. Talvez Jó nunca imaginou que poderia ficar pior do que o que estava, mas de repente a Bíblia diz que ele é atingido por uma lepra, porque Deus falou assim: vai lá e toca, e você vai ver que ele não vai blasfemar contra a minha vida. Ei, muitas das vezes nós precisamos entender o trabalhar de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós precisamos aprender o trabalhar de Deus, compreender o trabalhar de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que ele foi acometido por uma lepra, e esta lepra foi sobre todo o seu corpo, do alto da cabeça às plantas dos pés, uma lepra terrível, na qual a Bíblia diz que o Senhor, na sua palavra, diz que Jó, coçava com caco de telha. Ele pegava o caco de telha e ficava coçando a lepra. O único amigo que ele tinha era um caco de telha para coçar a lepra que ele estava. As pessoas que antes reverenciavam Jó, as pessoas que antes passavam e curvavam a cabeça, prestavam reverência, batia continência para Jó, as pessoas chegavam para Jó e batia continência, a reverência era muito grande, era o Senhor Jó, era o amigo Jó, agora estava passando de longe por causa da lepra, porque a lepra tinha um mau odor, e as pessoas rejeitavam Jó, andavam longe, passavam por longe, não prestigiavam mais a Jó. A Artes da Rita Moura, seja bem-vinda, fica à vontade. Aí sabe o que acontece, meus queridos irmãos? A Bíblia diz que Jó agora era rejeitado, e de repente, quando ele está na pior situação, talvez ele tenha pensado assim: pronto, agora pior do que isto não fica, não tem como, é impossível ficar pior do que o que está, não dá, olha, não tem como. Olha, já perdi as ovelhas, já perdi as jumentas, já perdi os camelos, já perdi meus 10 filhos, já fiquei doente com essa lepra terrível, e pior do que isto, não tem como ficar. Mas o pior de tudo, meus queridos irmãos, é que ficou. De repente chega a mulher dele e diz assim: olha, tu tá maluco, rapaz? Aonde está o seu Deus? Aonde está o Deus que você serve? E será que não é isso que nós ouvimos muitas das vezes? Presta atenção aqui, meu querido. Olha aqui nos meus olhos. Olha aqui, vou tirar aqui o óculos. Olha aqui. E não é isso que muitas das vezes nós passamos? Muitas das vezes nós acreditamos em Deus, falamos da nossa fé para as pessoas, anunciamos o Evangelho, dizemos que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus faz milagre, que Jesus levanta, que Jesus salva, batiza e leva para o céu. Pregamos sobre a palavra de Deus, mas de repente as pessoas olham para a nossa vida. Aí nós pregamos dizendo: Jesus cura, as pessoas olham para a nossa vida e vê a gente doente. Jesus liberta, aí as pessoas olham para a vida da nossa família e vê um parente que está na bebida, que está na droga, que está sendo usado por um inimigo, e a pessoa olha e vê. Muitas vezes nós falamos assim: Jesus ainda transforma. Aí olha para o seu marido e vê o seu marido que bate em você, que bebe, que faz coisas erradas, e a pessoa olha e diz assim: mas não é você que diz que Jesus liberta, não é você que diz que Jesus cura, não é você que diz que Jesus transforma. Então cadê esse seu Jesus? Cadê esse seu Deus que não está fazendo isso com você? E isso aconteceu com Jó. De tudo é que esses questionamentos, essas perguntas vêm de pessoas que nós menos imaginamos. Poderia vir de qualquer outra pessoa lá de fora.
pessoas que nós não conhecemos, amigos de infância, poderia vir, talvez a gente não sofreria tanto, mas o pior de tudo é que vem de onde a gente menos imagina, de pessoas próximas a nós, que conviveu conosco, que andou conosco, que viu a nossa vida, mas na hora do aperto, em vez de chegar e dar uma palavra de conforto, a pessoa chega para nos julgar, perguntando aonde é que está o nosso Deus. E de repente a esposa, presta atenção, querido, a esposa, para quem era para estar do lado de Jó, para o que deve chegou até Jó e disse assim: Jó, cadê o seu Deus? Aonde está o seu Deus? Não é você que diz que ele é redentor, que ele vive, que vai se levantar do trono para te dar vitória. Não é você que diz que ele era o grande, o maior, enfim. E agora, tudo que nós tínhamos, perdemos os nossos filhos, perdemos tudo. E você ainda está doente, homem. E aquela mulher olha para ele e falou assim: Jó, foram 10 filhos que nós perdemos por causa dessa sua fé, rapaz. Essa sua fé só está nos dando prejuízo. Essa tua fé nesse teu Deus só está nos dando prejuízo. Nossas jumentas foram embora, nossos camelos foram embora, nossas ovelhas foram embora, nossos 10 filhos foram embora. E agora, rapaz, você está doente aí, com essa lepra maldita sobre o teu corpo. Meu querido esposo, amaldiçoa esse Deus que você serve e morre, rapaz. É triste ouvir isso de quem a gente menos espera. É triste ouvir isso de pessoas próximas a nós, porque infelizmente seguir a Cristo é renúncia, seguir a Cristo é passar por problemas, mas permanecer firme, passar por luta, mas permanecer firme, passar por doença, mas permanecer firme, perder tudo, mas saber que tem tudo, perder coisas da terra, mas saber que tem uma riqueza preparada lá no céu, para mim e para você. As coisas desta vida não vale a pena segurar, não vale a pena ter, se esta for nos afastar de Deus. Não vale a pena ser rico na terra, se esta riqueza for nos afastar de Deus. É bem certo que a Bíblia não condena a riqueza. Nós podemos sim ser ricos e ser obedientes ao Criador, porque Abraão era rico, Jacó era rico, Isaac era rico, mas eles serviam ao Deus do céu, andava com Deus e não se desviava da verdade. Agora, nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque a riqueza muitas das vezes nos afasta de Deus, e se esta for nos afastar de Deus, é melhor não tê-la. Só que na vida de Jó, a riqueza não afastou Jó de Deus, e nem a pobreza. Jó, quando rico, servia a Deus, andava com Deus, obedecia a Deus. Como pobre, servia a Deus, andava com Deus, obedecia a Deus e fazia tudo aquilo que era o certo a fazer. Só que a mulher de Jó era diferente. A mulher de Jó, ela estava tão focada nas riquezas que quando ficou pobre não aceitou. Tanto é que quando ela falou: amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó respondeu na mesma hora. O homem de Deus, o servo de Deus, ele tem que responder na mesma hora. Quando ele verdadeiramente é crente, ele não entra em pânico e ele não fica com dúvida da sua fé quando as coisas estão indo mal. Se você vê alguém que quando está tudo bem a pessoa é crente, quando está tudo indo mal a pessoa fica meio lá, meio cá, essa pessoa não se converteu de verdade, porque o crente de verdade ele não fica cambaleando, o crente de verdade ele não fica meio lá e meio cá, sendo as coisas estando dando certo, ele é crente, não estando dando certo, ele é crente, se as coisas funcionarem, ele é crente, se não for, ele é crente, independente da situação, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, ele é crente, fiel ao Deus que ele serve. Assim era Jó. Jó olhou para ela e falou assim: mulher, o bem que Deus te deu você quis, o bem que Deus te deu você aceitou. Quando Deus te deu as jumentas você aceitou, quando te deu os camelos você aceitou, quando te deu as ovelhas você aceitou, quando deu os filhos você aceitou, quando deu os servos você aceitou, tudo de bem que Deus te deu você aceitou. Agora o mal você não quer aceitar? Será que tudo aquilo que vem de bom nós aceitamos, mas aquilo que vem de negativo nós não queremos aceitar?
Deus sabe o que faz, e o que Ele faz hoje, nós vamos entender amanhã. Talvez você não está entendendo hoje o que você está passando, o que você está vivendo, hoje você não está entendendo, mas tenha bom ânimo, continua firme com Deus, porque amanhã você vai compreender os planos que Deus tem na sua vida, e o porquê que tudo isso está acontecendo. Isso aconteceu na vida de José. A Bíblia diz que José ele foi vendido pelos seus irmãos, foi jogado dentro de uma cova, foi preso por um crime que ele não tinha cometido. Tudo isso aconteceu com ele, mas depois de tudo, ele percebeu que tudo o que aconteceu com ele contribuiu para o bem dele, para que ele fosse ser governador do Egito e salvasse todas aquelas nações antigas próximo ao Egito. Tudo que José passou contribuiu para que Deus salvasse uma multidão de pessoas através da vida de José. Aí entra aquele estrofe daquele hino que canta a Rose Nascimento. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal você não quer aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o Senhor. Aleluias, glória a Deus. Naquele momento que Jó recebeu ali aquela afronta da sua própria esposa, nem mesmo assim ele se rendeu, ele continuou firme com Deus, servindo a Deus, andando com Deus, independente da circunstância. Jó permaneceu firme em nome de Jesus. Ramanabastui kalamanabasuri me canta ramanabastei. Aleluia, glória a Deus. Deus está mudando a história de pessoas aqui nesta live. Receba da parte de Deus a vitória, receba da parte de Deus o milagre, porque Deus está entrando com providência no impossível aqui na sua vida, nesta live, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu querido. Toma posse, aleluia. Amanabastui kalamanabasuri me canta ramanabastei. Jó passou na prova. A palavra do Senhor diz que nem mesmo assim Jó blasfemou contra o Senhor. E depois disso Jó começou a sofrer, por causa das constantes dores que ele sentia por causa da lepra. Querido, o corpo inteiro de Jó estava com lepra, o corpo inteiro coberto de feridas, e ele não conseguia ficar em paz por causa das dores que ele sentia. E a Bíblia diz que ele foi viver no meio do monturo, no meio das cinzas, porque as cinzas diminuía a dor que ele sentia. E a Bíblia diz que enquanto ele estava lá na cinza, 3 dos seus amigos foram lá visitar a Jó, para consolar a Jó. Só que esses 3 amigos não compreenderam Jó. Esses 3 amigos não entenderam Jó. E começaram a dizer: Jó, por que você está passando por isso, Jó? Jó, você está passando por isso porque você está pecando, você cometeu algum tipo de pecado, você desagradou a Deus, por causa disso você está passando por isso. Mas Jó, se arrependa, Jó, arrependa-se, Jó. Quando você se arrepender, Deus vai ter misericórdia de você, Deus vai abençoar você, Deus vai curar você e vai fazer a obra que Ele precisa fazer na sua vida. Mas se arrependa, Jó. Só que Jó olhou para eles assim: meus queridos, olha, eu não cometi pecado nenhum a ponto de Deus fazer isso comigo. Jó era inocente, pessoal. Jó era inocente, ele não tinha cometido pecado algum para tal coisa acontecer com ele. Ele estava passando aquilo por causa da sua fidelidade com Deus. Por causa da sua fidelidade com Deus, porque ele era fiel a Deus, porque ele era justo. Era exatamente por isso, por causa da sua justiça, da sua fidelidade. Ele estava passando por aquilo, era um teste de Deus, porque Satanás duvidava da sinceridade de Jó por causa dos bens que ele tinha. E Jó ficou muito triste com isso, porque os seus amigos ficaram 7 dias, e durante 7 dias eles não consolaram, eles simplesmente perturbaram mais a Jó. E Jó ficou tão perturbado, mas tão perturbado, mas tão perturbado, tão triste, tão desanimado, que a Bíblia diz que ele amaldiçoou Deus o dia que ele nasceu. Ele não amaldiçoou Deus, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Mas Deus, com certeza,
compreendeu Jó. Porque a Bíblia diz que nem ele amaldiçoou. No dia que nasceu, ele não pecou e não cometeu nenhum tipo de blasfêmia. Porque Deus conheceu e conhece as nossas fraquezas. E a Bíblia diz que Jó não entendeu e Jó não estava compreendendo, e de repente Deus vem e fala com Jó. E de repente Deus vem pessoalmente e conversa com Jó e mostra a realidade para Jó. Mostra quem realmente ele é. Jó agora viu Deus, contemplou Deus com os olhos. Deus veio pessoalmente conversar com Jó. Aí a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que Jó, agora ele teve uma conversa com o próprio Deus, o Deus de Israel. O Deus de Israel. Aí, o que acontece? Depois que Deus tem uma conversa séria, uma conversa franca com Jó, olha o que acontece. Olha o que aconteceu. Presta atenção. Jó disse assim: olha, Senhor, eu te conhecia por ouvir falar. Eu simplesmente ouvia falar do Senhor, mas nunca tinha te visto, nunca tinha contemplado-te com os meus olhos. Só ouvia falar do Senhor. Mas hoje, não apenas ouvi falar, hoje os meus olhos te viram. Hoje os meus olhos te contemplaram, porque o Senhor falou comigo pessoalmente. E hoje eu cheguei numa conclusão, meu Senhor. Hoje eu cheguei numa conclusão, meu Deus. Eu bem sei que o Senhor tudo pode. Eu quero dizer para você nesta noite, meu querido, o Senhor Deus de Israel, o nosso Senhor Jesus Cristo, tudo pode em nossas vidas, tudo pode em sua vida. Se Deus tem um plano na sua vida, esse plano será feito, concluído. Se Deus tem uma obra na sua vida, esta obra será concluída. Não há anjo no céu, não há demônio no inferno, não há homem na terra, não há nada que consiga impedir o agir de Deus na tua vida, o trabalhar de Deus na tua vida. Por isso Deus está decretando este milagre na sua vida. Deus está decretando esta cura na sua vida, a restauração da sua vida. Deus está decretando aqui vitória, milagres, prodígios, maravilhas, libertação, porque Ele é fiel. Quando Deus quer agir, Ele age. Quando Deus quer fazer, Ele faz. E Ele está fazendo na sua vida o impossível acontecer. No meio da sua família, no meio do seu emprego, no meio do seu trabalho, no meio da sua empresa, aonde quer que seja. Ah, pastor, está impossível, está impossível, meu Senhor, está impossível. Eu olho para a direita, não vejo saída. Eu olho para a esquerda, não vejo saída. Eu olho para frente, não vejo saída. Eu estou igual o povo de Israel quando estava fugindo lá do Egito. Olhava para frente uma montanha, olhava para trás um abismo, olhava para frente um mar, olhava para trás os inimigos na cola. Eu estou num beco sem saída, eu não vejo saída para mim. Ei, deixa eu falar uma coisa. Sabe o que foi que o salmista falou? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando você se encontrar num beco sem saída, em vez de olhar para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás, olha para cima e você vai ver a sua saída. A sua saída está no Senhor dos exércitos, o Deus criador dos céus e da terra. Olha para cima, olha para o alto. Olha para cima. De onde me virá o socorro? O meu e o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele tem o socorro para você. Ele tem a saída para você. Não importa qual seja o seu problema. Quanto mais difícil for, mais Deus gosta de trabalhar no impossível. Quanto mais difícil é, mais Deus gosta de fazer. Porque assim o nome dele é glorificado. Eu vejo um amor tão grande da parte de Deus para a sua vida, meu querido irmão. Eu vejo um amor tão grande de Deus na sua vida, um amor tão grande. Ah, se você pudesse contemplar este amor, como se fosse um cobertor te cobrindo, o amor que emana do coração de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Deus para com as nossas vidas. Esse é o amor do Pai para com as nossas vidas. E tudo aquilo que Ele permite que aconteça é para o nosso próprio bem. Na vida de Jó, Deus permitiu, mas era para o próprio bem de Jó. Jó precisava passar por isso para que a sua fé fosse provada, testada a ferro e fogo.
e Satanás saísse, parasse de perturbar a Deus, acusando Jó 24 horas, porque Jó, ele representa a mim e a você. Jó representa a mim e a você. Satanás está nos acusando diante de Deus 24 horas por dia. Satanás está nos acusando diante de Deus. E não importa o que façamos, sempre ele vai ter um motivo para nos acusar. Mas Deus é tão misericordioso que ele mostra para o inimigo que nós somos fiel, não porque esperamos alguma coisa em Deus. Pelo menos alguns de nós. Pelo menos alguns de nós somos fiéis não porque esperamos Deus fazer alguma coisa, mas por causa do próprio Deus, da própria pessoa de Deus. Quando Deus teve um encontro real com Jó, que Jó compreendeu que o Senhor tudo pode e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido, a partir daquele momento a vida de Jó foi mudada. Assim como também a sua vida a partir desse momento será mudada. Você vai dar testemunho, você vai testemunhar. Meu Deus, se tiver alguém nesta live com enfermidade, eu repreendo esta enfermidade agora. Eu digo enfermidade, caia por terra, seja curado agora. Enfermidade, desapareça do corpo deste homem, desapareça do corpo desta pessoa, bata em retirada agora, em nome do Senhor Jesus. Que esta pessoa seja curada nesse exato momento, que esta pessoa possa testemunhar o milagre, a cura, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Eu posso sentir a presença de Deus aqui nesse lugar. Eu posso sentir a presença de Deus aqui neste lugar, nesta live. Aleluia, meu Deus, aleluia, Jesus. Sinta a presença de Deus aí na sua casa, sinta a presença de Deus aí no lugar onde você está, sinta a glória de Deus, sinta a unção de Deus sobre a tua vida, meu querido e minha querida irmã e irmão, aleluia. Deus é fiel. Deus é fiel e está contigo aqui neste lugar, está contigo aqui nesta hora, e a vitória já está sendo decretada na sua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não serás atingido, porque Deus é contigo. Eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Qual é o pensamento de Deus para a sua vida hoje? Qual é o pensamento de Deus para a sua vida neste momento? Me responda. Qual é o pensamento de Deus para ti nesta hora? Aleluia. Qual é o pensamento de Deus? Deus tem um pensamento de salvação? Então ninguém vai impedir. Deus tem um pensamento de curar você? Então ninguém vai impedir. Deus tem um pensamento de abrir portas de emprego para você? Então ninguém vai impedir. Deus tem um pensamento de te chamar para uma grande obra, para pregar a palavra, para anunciar o evangelho, para ser um cantor, uma cantora, um pastor, um profeta? Ninguém vai impedir esse pensamento. E com certeza os pensamentos de Deus são maiores. E com certeza os pensamentos de Deus são pensamentos de vitória, são pensamentos de milagre, são pensamentos de cura, são pensamentos de restauração, de transformação. E a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. O homem faz plano, mas a resposta vem de Deus. Qual é o pensamento de Deus para a sua vida nesta hora, meu querido irmão? Será que você tem ideia? Você tem ideia de qual seja o pensamento de Deus para a sua vida? Você tem ideia? Você tem ideia? Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que não tem ideia do pensamento que Deus tem para a sua vida. Talvez você até pense, Deus tem isso para a minha vida, Deus tem aquilo, mas você não conseguiu chegar numa conclusão daquilo que realmente Deus tem para a sua vida.
Talvez o inimigo vai até se levantar para tentar impedir. Talvez o inimigo vai até lutar para tentar impedir. Usando alguém, usando pessoas, usando o patrão, usando o pai, usando a mãe, usando não sei. Usando alguém para tentar impedir. Mas a palavra do Senhor diz que nenhum dos pensamentos de Deus pode ser impedido. Nenhum. Se ele está pensando em te transformar em um empresário, ele vai te transformar em um empresário. Basta você ser fiel. Se Deus está pensando em te transformar em um pregador da palavra, ele vai te transformar em um pregador da palavra. Se Deus está pensando em te transformar em um missionário, uma missionária, um pastor, um evangelista, um homem de Deus, um profeta, um empresário, um comerciante, uma pessoa bem-sucedida, um pai, uma mãe, não importa. Se Deus está com algum pensamento de vitória para a sua vida, este pensamento jamais será impedido por nada e nem por ninguém. Qual era o pensamento de Deus para a vida de Moisés? Alguém sabe me dizer? Qual era o pensamento de Deus para a vida de Moisés? Deus tinha o pensamento para a vida de Moisés de usá-lo para resgatar o povo de Israel lá do Egito. Moisés nasceu para isso, foi chamado para isso, mas houve um processo na vida de Moisés que quase impedia o agir de Deus na vida dele, mas Deus não permitiu que nada atrapalhasse o chamado que ele tinha na vida de Moisés. Para quem não conhece a história, antes de Moisés nascer já aconteceu um decreto dizendo que todo filho, homem que nascesse, seria morto. Um decreto de Satanás ali no Egito, um decreto do cão, um decreto do inferno. E quantos decretos de Satanás foram feitos durante a sua vida para tentar te destruir? Quantos e quantos decretos do cão, decretos do diabo foram feitos para tentar destruir a sua vida? Mas em todos eles você foi mais do que vencedor, porque Deus te deu vitória. O meu Deus vai diante de ti, despedaçando as portas de ferro e quebrando os ferrolhos de bronze. Vai diante de ti, te dando vitória, te dando milagre, abrindo portas e dando vitória para você. Comece a bradar, comece a levantar a mão, comece a glorificar, porque vitórias estão sendo decretadas na sua vida. Se passares pelo fogo, a chama não vai arder em ti. Se passares pelas águas, você não vai se afogar, porque o meu Deus é contigo. Esta palavra é do coração de Deus para o seu coração. Toma posse, meu querido irmão. Toma posse, porque veio diretamente do coração de Deus para o seu coração. Você vai sair daqui mais do que vitorioso. Você vai sair daqui mais do que abençoado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo que Deus tinha na vida de Moisés foi concluído. Sabe por quê? Porque Deus não permite que nenhum dos seus pensamentos sejam impedidos. E Deus tem um pensamento de vitória para a sua vida hoje. Deus tem um pensamento de milagre para a sua vida hoje. Deus tem um pensamento de cura para a sua vida hoje. Deus tem um pensamento de restauração para a sua vida hoje. Isso é verdade. Isso é verdade. Toma posse. Jó compreendeu. A Bíblia diz que Jó simplesmente entendeu. Jó compreendeu. E Jó disse: Senhor, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedido. Nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Aleluia. Aí, a partir desse momento, a história de Jó mudou. A partir deste momento, a história de Jó foi outra, totalmente diferente. A Bíblia diz, querido, que o Senhor falou para Jó e disse assim: Jó, quer ser abençoado, Jó? E Jó com certeza falou: quero. Quer ter mudança, Jó? E Jó diz: quero. Então compreenda que eu sou Deus. Se eu permitir, não questione. Não questione. Senhor, mas eu sou santo. Senhor, mas eu vou para a igreja. Senhor, mas eu te obedeço. Senhor, mas eu leio a Bíblia. Senhor, mas eu jejum. E daí? Você não faz mais do que a sua obrigação. Isso não é nada diante daquilo que Deus é na nossa vida. Não é porque você jejuma, não é porque você ora, não é porque você lê a Bíblia, não é porque você é justo, não é porque você faz as coisas certas, que Deus vai ter que fazer do jeito que você quer. Nós não fazemos nada mais, nada menos do que a nossa obrigação.
E aliás, não fazemos nem a nossa obrigação direito, porque nós não fazemos nem do jeito que Deus pede direito. Jó, entenda isso, Jó. Eu sou Deus. Eu faço e desfaço, eu mando e desmando, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Você tem que entender isso, Jó. Aí Jó falou assim: Senhor, eu entendo. Eu entendi. Eu sei. Agora eu te conheço de verdade. Eu bem sei que tudo podes. E nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. E eu quero ser abençoado. Aí Deus olha para Jó e diz assim: Jó, quer ser abençoado, Jó? Ele diz: quero. Então faz o seguinte: vai lá na casa dos seus amigos e ore pelos seus amigos. Olha só que interessante que Deus mandou fazer, gente. Não é interessante isso? Deus poderia ter falado assim: Jó, levante um jejum de 7 dias, ore pelas madrugadas, coloque a sua boca no pó, se humilha diante da minha presença, e eu vou mudar a sua história. Mas olha o que Deus pediu. Deus falou assim: vai lá e ora pelos seus amigos. Será que você, meu querido irmão, tem orado pelos seus amigos? Você tem orado pelos seus pastores? Você tem orado pelos seus inimigos? Jesus falou assim: orai também pelos vossos inimigos. Será que você tem orado pelos seus inimigos? Será que você tem pedido para que Deus tenha misericórdia deles? O que você tem feito? Como você tem agido? Será que você tem intercedido pelos outros? Quando nós intercedemos pelos nossos amigos, irmãos, parentes, inimigos, quando nós oramos pelo nosso semelhante, nós temos a bênção dobrada da parte de Deus. A bênção da parte de Deus para nossas vidas é dobrada quando nós oramos pelos nossos amigos e pelos nossos irmãos. Agora a pergunta é: você tem orado? Foi isso que Deus mandou Jó fazer. Jó mandou ele ir e orar pelos seus irmãos, pelos seus amigos. Sabe o que foi que Jó fez? Jó foi e obedeceu a Deus. Jó simplesmente obedeceu a Deus. Jó foi lá e orou pelos seus amigos. Simplesmente orou pelos seus amigos. Aí lá vai Jó. Aí Jó vai e ora pelos seus amigos. Presta atenção. Presta atenção. Quando Jó ora pelos seus amigos, a Bíblia diz que Deus vira o cativeiro de Jó. Deus muda o cativeiro de Jó. Deus muda a situação de Jó. Quando? Quando ele ora pelos seus amigos. Ah, pastor, mas olha, meu Deus, aquele amigo meu, ele me machucou demais. Queridos, foram os 3 amigos que mais machucaram Jó, lá no ouvido de Jó, dizendo: Jó, você está doente porque você pecou. Jó, você está enfermo porque você pecou. Jó, você perdeu as ovelhas porque você pecou. Jó, você perdeu os camelos porque você pecou. Jó, você perdeu as jumentas porque você pecou. Jó, você perdeu os filhos porque você pecou. Jó, a sua esposa se revoltou contra você porque você pecou. Jó, você está com lepra porque você pecou. É irritante isso, não é, meus queridos? Eu acredito que tem pessoas aqui na live que até falou: pastor, para. É irritante isto. Agora imagine 7 dias, alguém sentindo dor, 24 horas por dia, o corpo cheio de lepra, tinha perdido 10 filhos, a esposa mandou ele morrer. Ei! A esposa mandou ele morrer. E ainda ficar 7 dias com 3 amigos no ouvido dizendo: Jó, você só está nessa situação porque você pecou, sendo que ele não tinha cometido pecado para estar passando por o que ele passou. Sendo que tudo era calúnia, era tudo um pensamento dos seus amigos que não era verdade. Deus sabe como você está, e talvez você está sendo caluniado por alguém, talvez alguém está caluniando você, está julgando você, talvez você está passando por uma situação e a pessoa diz: é porque está em pecado, é porque isso, é porque aquilo, e às vezes não é.
Não é, você está de acordo com você está na presença de Deus, você está obedecendo a Deus, você está fazendo a vontade de Deus, as coisas estão acontecendo e alguém diz, só está acontecendo isso porque está em pecado, e às vezes você está mais santo do que ele, às vezes você está mais na presença de Deus do que ele. Aí Deus vem e diz assim, olha, você vai orar por aqueles que passaram 7 dias atazanando você. Eu vou mostrar que, olha, presta atenção aqui, presta atenção agora. Você vai ter, para você entender. Eles não falaram que Jó estava doente porque estava em pecado, não foi isso? Não foi isso que eles perguntaram, que eles falaram? Se Jó estava em pecado, quem deveria orar? Jó por eles ou eles por Jó? Obviamente que eles deveriam orar por Jó, porque eles não eram os que eram santos, eles não eram os que não tinham pecado. Olha o que Deus fez. Deus falou assim, olha Jó, vai lá orar por eles, porque eles estão mais doentes do que você. Eles estão mais doentes do que você, porque você está doente do corpo, mas eles estão doentes da alma. Pessoas que se julgam ser melhor e maior do que todo mundo. Vai lá orar por eles, eles precisam da sua oração, Jó. Alguém que, se Jó estivesse em pecado, ele não estaria em condições de orar por ninguém. Mas Deus falou assim, vai lá e ora por eles, porque você tem poder de abençoar. Só ora por alguém, querido, quem tem poder de abençoar. Só abençoa alguém quem é maior do que ela, no sentido espiritual. Querido, deixa eu falar algo para você. Jó agora foi exaltado por Deus. De repente chega Jó na casa dos 3 amigos e diz assim, olha, eu vim aqui orar por vocês, porque o meu Deus mandou eu orar por vocês. Eles entenderam, compreenderam, abaixaram a cabeça, dobraram o joelho e falaram, ora Jó, ora por mim, ora por nós. Precisamos, carecemos das suas orações. E de repente Jó começa a orar. E Jó apresenta eles nas mãos do Senhor. Aí sabe o que acontece? Na hora que Jó ora por eles, a Bíblia diz que Deus vira o cativeiro de Jó. Enquanto Jó estava orando pelos seus amigos, Deus estava trabalhando a favor de Jó. Deus estava trabalhando para que a vida de Jó fosse mudada. Enquanto você está orando pelo seu amigo, enquanto você está orando pelo seu irmão, pelo seu primo, pelo seu esposo, pela sua esposa, enquanto você está intercedendo por alguém, buscando por alguém, orando por alguém, Deus está trabalhando ao seu favor. Deus está movendo ao seu favor. E há um ditado que diz que quando você pode fazer, Deus não move nenhuma palha, mas quando você não pode fazer, Deus move céu e terra para te abençoar. Resumindo, faça o que você pode. Ore pelos seus amigos, ore pelos seus irmãos, faça aquilo que está ao seu alcance, aquilo que está nas suas mãos para fazer, aquilo que você pode fazer, faça, e aquilo que você não pode fazer, Deus vai mover céu e terra para te abençoar e para te dar vitória. Eu posso contemplar Deus agindo na sua vida e movendo céu e terra. O cativeiro de alguém está sendo mudado aqui nesta noite, o cativeiro de alguém está sendo transformado aqui nesta noite. Deus está dando vitória para crente aqui neste momento. Deus é fiel. Deus é fiel. E se você crer, sairá desta live abençoado e abençoada em nome do Senhor Jesus. Se você crer, vai sair daqui restaurado e transformado em nome do Senhor Jesus. Não é porque eu estou pregando, porque eu não sou ninguém, eu sou apenas um servo de Deus. Você vai sair daqui desta live abençoado, porque o meu Deus é fiel para cumprir com as suas promessas. E nesta noite, o meu Deus está decretando vitória na sua vida, não apenas na sua, mas também na minha. E com bênçãos sem medida sendo derramadas sobre também a minha vida, porque eu também preciso de vitória e de bênção da parte de Deus. Aleluia, Deus. Acredito que enquanto eu estou aqui orando, intercedendo por vocês, Deus também está abençoando a minha vida. Enquanto vocês estão aí orando por mim, orando pelos outros, Deus estará abençoando a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Bem sei que tudo podes
Foi esse o pensamento de Jó. Bem sei que tudo pode, Senhor. O Senhor pode todas as coisas. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Tudo é possível para Deus. Então entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o resto ele fará. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, disse o apóstolo Paulo. Todas as coisas são possíveis àquele que crê, diz a palavra de Deus. Se você crê, todas as coisas são possíveis para você. Lá estava Jó, orando pelos seus amigos. Enquanto Jó estava orando pelos seus amigos, a Bíblia diz que Deus visita o coração dos parentes de Jó. Jó está orando pelos seus amigos e Deus visitando o coração dos parentes de Jó. Presta atenção. Jó orando pelos amigos e Deus visitando o coração de Jó. Aliás, dos parentes de Jó. Aí de repente Jó termina a sua missão. Porque sempre quando Deus quer nos abençoar, Ele nos dá uma missão. Sempre quando Deus quer nos abençoar, Ele nos dá uma missão. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Davi, não olha para a direita nem para a esquerda. Siga no caminho do teu pai. Siga no caminho do seu pai Abraão. E eu estabelecerei o seu reino para sempre. A cada vitória que Deus vai nos dar, Deus nos dá um mandamento. Deus nos dá uma missão. E a missão de Jó foi orar pelos seus amigos. Quando ele chega em casa, ele se depara com uma grande vitória. Sabe o que acontece? Todos os seus parentes vieram lhe visitar. Querido, dependendo da pessoa, não gosta de visita de parente, não é assim? Dependendo da pessoa, diz, não, eu não quero visita de parente, muito menos todos de uma vez. Mas eu tenho certeza que as visitas que Jó teve, você que gostaria de ter. Os parentes que foram visitar Jó, você gostaria também de ser visitado. Sabe por quê? Porque cada parente que foi visitar Jó, levou um presente de ouro para ele. Cada parente que foi visitar Jó, levou uma joia de ouro para ele. Aleluias. Quando Deus quer abençoar, querido, Ele usa até os parentes para dar ouro para você. Aquele parente que nunca foi na sua casa, que nunca olhou na sua cara, Deus toca no coração dele, ele vai na sua casa e leva um presente de ouro para você. Quando Deus quer agir, Ele usa até quem você menos espera que Ele possa agir. E nessa noite eu vejo você recebendo presentes da parte de Deus. Eu não sei de onde vai vir, eu não sei quem é que vai dar, quem é que vai ser usado, mas você receberá presentes da parte de Deus nesta noite, em nome de Jesus. É tempo de honra. É tempo de honra. Deus está te honrando nesta noite. É tempo de honra. Deus tem honra para você. Deus tem honra para sua casa. Deus tem honra para sua família. Acredite se quiser, meu querido. Se não quiser acreditar, não acredite. Mas aqueles que crê, verá a glória de Deus. Se você está crendo nessa palavra, você vai contemplar o que Deus vai fazer na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que crê verá a glória de Deus. De repente, quando Jó chega, a casa está cheia de parentes, repleta de parentes, um sentado numa cadeira, outro sentado na outra, um sentado na mesa, outro no batente, outro sentado ali, outro lá, um no quarto, outro na cozinha. Aquela casa estava repleta de parentes. E de repente Jó olha assim, chega, ele se espanta, ele diz, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Aí de repente a Bíblia diz que um puxa um presente, outro puxa outro presente, outro puxa outro presente, e daqui a pouco as mãos de Jó está cheia de joias de ouro, cheias de coisas, cheia de... E ele olha assim e ele diz, meu Deus, que negócio é esse? O que está acontecendo? Deus vai fazer na sua vida da mesma forma. Talvez, eu não sei se vai ser ouro, mas que Deus tem presente para você, Deus tem. Ei, Deus vai te surpreender, meu querido irmão. Deus vai te surpreender, minha querida irmã, naquilo que você mais quer, mais pede. Se você está pedindo com todo o seu coração, e se o seu coração está perfeito diante de Deus, se você tem sinceridade no coração, creia que o teu Deus está trabalhando ao seu favor. Pode ser na área espiritual, pode ser na área conjugal, pode ser na área financeira, pode ser na área da saúde, não sei, mas aquilo que você mais almeja, creia que Deus tem poder para fazer na sua vida.
Simplesmente acredite. Simplesmente creia. Porque Deus é fiel para cumprir com as suas promessas. Deus é fiel para cumprir com as suas promessas. Aleluia, presta atenção. Os parentes de Jó vão embora. Os parentes de Jó foram todo mundo embora. Aí agora Jó está com as mãos cheias de ouro. Ouro puro. O que Jó faz? Vai lá, vende tudo? Não. A Bíblia diz que Jó pegou e negociou. Quem uma vez teve, sempre sabe qual é o caminho da prosperidade. Jó negociou aquelas joias. E a Bíblia diz que Deus deu tudo em dobro. Sabe o que é isso, gente? Deus deu tudo em dobro. Os presentes que ele recebeu dos seus parentes foi o capital que Deus deu para ele recomeçar. Repito, os presentes que ele recebeu dos parentes foi o capital que Deus deu para ele recomeçar. Muitos de nós, eu vou falar algo muito sério aqui, gente. Muito sério. No sentido financeiro. Muitos de nós temos a oportunidade de conquistar, recebemos em nossas mãos o capital para começar ou recomeçar, mas muitas das vezes jogamos fora, certo? Fazendo negócios para ter prejuízo, sem pedir a orientação de Deus. Quer um conselho? Tudo que for para sua mão, presta atenção, de repente é um capital que Deus está dando para você começar alguma coisa ou recomeçar alguma coisa. Então seja fiel ao seu Deus. Peça uma orientação de Deus, para que você possa investir na coisa certa, fazendo da forma certa, para que Deus possa te abençoar e você possa multiplicar aquilo que vai para suas mãos. Não haja de uma forma tola, não haja de uma forma imprudente, mas haja de uma forma sábia. Procure alguém que tem conhecimento da área para te ensinar, certo? Para te aconselhar. Pergunta falando, fulano, o que eu faço com isso aqui? Você que tem mais experiência do que eu, Beltrano, o que eu faço com isso aqui? Faça um curso de alguma coisa, de administração, aprenda alguma coisa, porque muitas das vezes nós temos oportunidades de ouro na nossa mão e jogamos fora, porque não sabemos negociar, não sabemos investir e acabamos perdendo a oportunidade de ser alguém na vida. Quantos e quantos de nós Deus já nos deu esta oportunidade de crescer e nós não soubemos investir? Não soubemos usufruir daquilo que Deus nos deu. E gastamos de forma errada. Não fomos coerentes, não fomos sábios, não fomos inteligentes. Ei, aproveite as oportunidades. Aproveite as oportunidades. Você está entendendo? Deus com certeza vai te dar oportunidade. Presta atenção, lembre-se dessa mensagem. Quando você tiver nas suas mãos a oportunidade de ouro, faça com que esta oportunidade venha render e você venha crescer assim como Jó cresceu. Use da forma correta, faça negócios com pessoas certas, peça a orientação de Deus e Deus vai te orientar e amanhã ou depois você vai ter condições aí de ajudar na obra de Deus, assim como você sempre pede. Saiba negociar também. Tudo que vem para a nossa mão é para a glória de Deus. Até no sentido financeiro, tudo que vem para a nossa mão é para a glória de Deus. Então tudo que formos fazer, temos que fazer com perfeição, com sabedoria, com inteligência e sempre reconhecer que não sabemos de tudo e procurar alguém que sabe mais do que nós para nos ensinar, para nos instruir. Procure andar perto de pessoas que têm conhecimento da área. Se você quer crescer em uma determinada área, na área financeira, procure alguém que manja daquilo, que sabe daquilo, se aproxima dessa pessoa, peça conselho. Você não precisa falar para que você quer.
Faça que você não quer nada, querendo tudo. Ah, como foi que o senhor fez isso? Ah, como foi que a senhora conseguiu isso? Ah, mas que bom, que maravilha, parabéns, a senhora é inteligente. Mas como que foi? Como que se deu isso? Como que aconteceu aquilo? Vai pegando disso, pegando de um, pegando de outro, e esse conhecimento vai acumulando. Na hora que você tiver que usufruir, ou que investir no seu próprio negócio, você vai ter bagagem, você vai ter sabedoria, você vai ter inteligência. Peça conselhos a pessoas mais velhas, a pessoas que já viveram aquilo que você pretende viver. Queridos, tudo é para a honra e glória do Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo diz, olha só, que comamos, que bebamos, que tudo seja para a honra e a glória do Senhor. Se nós trabalhamos, é para a glória de Deus. Quando nós estamos comendo, almoçando, jantando, tomando café, é para a glória de Deus. As roupas que nós vestimos é para a glória de Deus. O trabalho que nós trabalhamos é para a glória de Deus. Tudo nesta vida tem que ser e precisa ser para a glória de Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Outra coisa muito, mas muito terrível é quando nós andamos segundo o conselho dos ímpios. Se o ímpio souber que você recebeu alguma coisa, ele já vai botar você para usar de uma forma tola. Ele já vai te dar conselhos para você acabar perdendo aquilo que você recebeu. Toma cuidado, meu querido, toma cuidado. Toma cuidado com os conselhos dos ímpios, porque os ímpios te levam para o buraco. Os ímpios te levam para a destruição. Os ímpios te levam para a catástrofe. Toma cuidado. Se aproxima de pessoas que temem a Deus, que andam com Deus, que vivem com Deus, independente da religião. Independente da religião, sempre tem alguém que tem um coração bom e que vai te ajudar sem querer nada em troca, sem ter inveja, sem nada dessas coisas. Tem pessoas que têm inveja da gente, aí diz que vai te ajudar, mas na verdade vai te atrapalhar para que você não tenha sucesso e não cresça. Então Jó, ele aproveitou a oportunidade de ouro que ele recebeu. A oportunidade de ouro que ele recebeu, ele agarrou com unhas e dentes e disse: eu não abro mão desta bênção, eu não abro mão desta vitória. E Jó pegou aquelas joias de ouro, começou a negociar, investiu daqui, investiu de lá, e daqui a pouco a Bíblia diz: e agora Jó recebeu em dobro tudo o que ele perdeu. Deus honrou a Jó de tal maneira que o seu estado final foi maior do que o primeiro. E aqueles que reverenciavam Jó antes da prova e que desprezou Jó durante a prova, agora depois da prova, perceberam que Jó era mais influente do que da primeira vez, era maior do que da primeira vez, era mais rico do que da primeira vez. E sabe o que a palavra do Senhor diz? A palavra do Senhor diz que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Olha, eu vou repetir, presta atenção. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Eu posso contemplar, ainda que você tenha perdido tudo, mas a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Deus vai restituir em dobro, porque hoje é noite de restituição. Hoje é noite de restituição para a minha vida e para a sua vida. Deus vai restituir tudo o que você perdeu. Eu creio no milagre de Deus para a sua vida. Eu vou finalizar a mensagem agora, dizendo para você. Aí Jó, agora a Bíblia diz que ele também foi devolvido os seus 10 filhos. 7 homens e 3 mulheres. E a Bíblia diz que os filhos de Jó e as filhas de Jó eram os mais formosos da época. Certo? Os mais bonitos da época. Os mais fortes da época. Os mais saudáveis da época. E agora Jó tinha restituído tudo o que tinha perdido. O nome do Senhor foi glorificado. E todos saíram no lucro. Só Satanás saiu perdendo. Só o inimigo saiu perdendo. Só o capeta saiu perdendo. Sabe por quê? Porque ele tentou Jó.
Ele tentou Jó. Tentou fazer com que Jó desviasse. Tentou fazer com que Jó blasfemasse. Tentou fazer com que Jó sofresse, perdesse tudo. Só que Jó perdeu tudo, inclusive a saúde, perdeu os filhos, mas não perdeu Deus. Mas não desiste, querido, não importa se você vai perder tudo. O importante é você não perder Deus, não perder o Criador, ficar sempre com Ele na sua vida, ficar sempre com Ele no seu coração. Quando você não perde Deus, você não perde nada, porque quem te deu da primeira vez, também dá da segunda vez, também dá da terceira vez, também dá da quarta vez. Quantas vezes você perder, se você não perder Deus, Deus sempre tem o poder de te dar de novo o dobro daquilo que te deu antes. E agora Jó estava feliz dentro da sua casa, com a sua esposa, apesar dela ter mandado ele morrer, mas acho que houve ali uma reconciliação, um perdão, e de repente, mais 10 filhos. E a riqueza em dobro. E Satanás foi com a cara na lama, foi com a cara no pó. Porque ele olhou para Jó e disse assim: mas rapaz, eu tentei derrubar este homem, ele já era rico demais, já tinha tanta coisa, e eu quis destruir ele, e agora, ao invés dele perder tudo, ele tem o dobro do que ele tinha, agora está mais próximo de Deus. Agora, antes ele conhecia Deus de ouvir falar, agora ele viu Deus com seus próprios olhos, agora a intimidade dele com Deus aumentou, os bens aumentou, os filhos são os mesmos, mas mais bonitos, e agora está tudo em harmonia dentro da casa dele. Ou seja, Satanás perdeu tempo, simplesmente perdeu tempo. E eu quero dizer algo para você: Satanás vai perder tempo com você. Ele pode até estar tentando te destruir, parar com a sua vida com Deus. Ele pode até estar tentando o seu esposo, tentando a sua esposa, tentando o seu filho. Ele pode até tentar te destruir, mas ele vai perder tempo com você. Porque mesmo que ele consiga por um tempo destruir a sua vida, assim como fez com Jó, mas quando este tempo passar, Deus vai te devolver em dobro, e Satanás vai com a cara no pó, com a cara na lama, reconhecendo que Deus é maior na sua vida. Satanás vai com a cara na lona, porque Deus é maior na sua vida. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Olha aqui nos meus olhos, eu vou tirar o óculos para você olhar. Olha aqui nos meus olhos. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está na sua vida do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está contigo. 1000 pode cair ao teu lado, eu não me canso de dizer. 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque você é protegido do Senhor. Satanás pode estar ao seu derredor, mas ao seu redor estão os anjos do Senhor na sua vida.